e com uma voz rouquenha, ela diz: Senhor presidente, venho aqui para lhe trazer um conselho, uma orientação. Não faça como eu, que um dia à frente da sala de leis deste país, acovardei-me diante ao processo da escravidão. A sua missão, presidente, é libertar os negros dos Estados Unidos da América. Avance e não desista, porque estaremos contigo nesta importante missão. A jovem silencia. Mary Todd toca as mãos do marido, estão gélidas, e olha para ele perguntando: Abraham, por acaso sabe de quem se trata este personagem que viera lhe trazer esta mensagem? E o presidente deixa seus olhos correr pelas paredes da Casa Branca do Salão Oval e para os seus olhos sobre uma tela pintada a óleo de um dos mais notáveis políticos daquele país, o senador Daniel Webster. E com os olhos marejados de água ele diz: foi ele. O senador levanta-se simbolicamente da sepultura para trazer ao presidente da América uma importante orientação. A partir daquele momento, Abraham Lincoln, motivado, ele vai para o front de batalha, ele vai levantar o moral da soldadesca, porque o norte, a quem ele apoia, estava perdendo até então. E a presença do presidente no campo de batalha, ele dialogando com os soldados, faz com que essa soldadesca agora, motivada, possa seguir em frente naquela guerra e vencer os americanos do Sul. 2 anos depois, Abraham Lincoln estaria acrescentando na Constituição dos Estados Unidos da América a 13ª emenda, libertando todos os negros dos Estados Unidos da América, os nossos irmãos que eram trazidos da África em navios negreiros, nos porões, com os maus tratos, com a falta de alimento e até mesmo de água, como dizem os historiadores, sendo que mais da metade deles morriam no trajeto. Esses nossos irmãos que eram colocados para o trabalho forçado no campo, esses nossos irmãos que eram tratados como animais, esses nossos irmãos que a partir daquele momento, graças a esse notável homem, Abraham Lincoln, seriam libertos nos Estados Unidos. Ele foi reeleito presidente, mas a sua ação, a sua atitude, moveu o ódio daqueles que eram escravagistas. E ele estava no Teatro Ford, em Washington, assistindo a uma peça teatral, quando um ex-ator, e por ser um ex-ator, teve facilidade de entrar no teatro, teve facilidade de subir no camarote do presidente, e ao abrir a porta, alvejá-lo com um tiro. O presidente Abraham Lincoln é atingido por aquele homem racista que não se conformava com a liberdade dos negros, que queria ali punir o homem que foi capaz de um ato tão valoroso, moralmente humanitário. Naquele instante, Abraham Lincoln é socorrido, mas não suportaria e desencarnaria 3 dias depois. O assassino pulou lá de cima da parte do camarote e conseguiu fugir de forma inusitada, sendo perseguido e morto algumas semanas depois na Virgínia. Abraham Lincoln, segundo sua esposa, Mary Todd, teria dito dias antes que sonhou, e que em seu sonho ele se aproximava da Casa Branca e via uma grande multidão de pessoas que estavam ali chorosas, e ele então entra, vê o esquife, o caixão, percebe que as pessoas estão debruçadas sobre ele, e ele pergunta: quem morreu? E alguém lhe diz: o presidente. Naquele momento ele desperta do sonho, conta à esposa como uma verdadeira premonição. Ele havia sido preparado para tudo aquilo. Quando nós pensamos nessa tragédia, quando um homem como Abraham Lincoln
é assassinado de forma cruel e covarde por um homem violento, por um homem extremamente racista, poderíamos agora pausar a nossa história e fazermos um paralelo com aquilo que acredita grande parte das religiões vigentes. Nós teríamos ali dois personagens. Um deles, Abraham Lincoln, de acordo com o que se acredita na maioria das religiões, estaria nesse momento no céu, usufruindo das suas ações, das suas atitudes. Mas John Bull, o assassino cruel e extremamente racista, estaria no fogo do inferno, perdido para sempre. Quando nós pensamos nessa posição, nessa visão religiosa, nós lembramos da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que nascida há tão pouco tempo, naquele recuado 18 de abril do ano de 1857, quando o notável professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio teve a coragem de lançar na livraria Danty a obra O Livro dos Espíritos. Esta obra que iria revolucionar a história, que iria modificar a estrutura, que iria trazer Jesus de volta na representação do Consolador prometido, onde nós teríamos aquele Jesus primitivo, aquele Jesus dos caminhos que dizia: as aves têm seus ninhos, os animais têm seus covis, mas eu, filho do homem, não tenho uma pedra para descansar a cabeça. É esse Jesus que a doutrina espírita traz de volta. É esse Jesus que nós descrucificamos, porque a grande maioria das religiões, com todo respeito, ainda olham Jesus na figura daquele homem pregado na cruz, distante no altar. Jesus para nós está de braços abertos, mas para nos acalentar, para nos envolver com teu amor e ternura, para nos mostrar o caminho, porque ele veio não para nos salvar, mas para mostrar o caminho da salvação, que é justamente seguindo seus passos. Nasce a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que vem tirar o véu sobre tudo aquilo que é até então mitologia, o céu, o inferno, o diabo. Tudo isso o Espiritismo esclarece, conforme palavras do próprio Papa João Paulo II, saudoso Papa da Igreja Católica, quando ele, no ano de 1986, declarou que o céu e o inferno não são locais geograficamente encontrados, que o céu e o inferno estão dentro de nós. Até parece que ele leu a questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus na consciência. Onde está o céu? Onde está o inferno? Dentro de nós. Aonde quer que nós estejamos, carregamos dentro de nós o céu e o inferno. O céu e o inferno não vêm depois da morte do corpo. Conhecemos pessoas que vivem agora, nesse momento, um verdadeiro céu nesse mundo onde nós estamos. E conhecemos pessoas que vivem no mesmo lar, muitas vezes na mesma casa, na mesma família, e que estão vivendo um verdadeiro inferno de consciência, porque a nossa consciência é o caminho para o céu. É por isso que Jesus nos ensinou que o reino de Deus não é feito de coisas exteriores, o reino de Deus está dentro de nós. É necessário viajarmos para dentro. E essa doutrina nos possibilita esta viagem, nos vem tirar esse véu do mistério. Quando nós encontramos a questão de número 132, Allan Kardec interroga os espíritos sobre qual a finalidade da encarnação. A encarnação, Deus lhes impõe, a fim de que chegueis à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Todos nós estamos reencarnando para trabalharmos as nossas dificuldades, para ajustarmos os nossos defeitos, para estarmos nos melhorando como numa verdadeira escola. O aluno que vai e que volta segundo suas dependências, segundo as matérias que tem dificuldade, ele vai trabalhando através da reencarnação. E nesse trabalho de melhoramento, de consertar nossos erros de vidas transatas, nós temos também a missão de ajudar aonde nós estamos inseridos, a nossa família, a nossa sociedade, a coletividade na obra de Deus. Somos também missionários. Cada um de nós, onde está inserido, tem uma missão, pequena ou grande,
todos somos missionários através das nossas ações e atitudes. Dizem que só mudaremos o mundo através do nosso exemplo moral, pautado no Evangelho de Jesus. É por isso que Mohandas Gandhi, antes de aconselhar alguma pessoa contra um vício qualquer, verificava se ele mesmo não possuía o vício. Porque de nada adianta palavras se nós não exemplificarmos. E foi o que o Cristo Jesus fez na terra. Este homem incomparável, esse nazareno de olhar belo e transparente, que nas areias brancas de seixos miúdos da Galileia cantou o amor de Deus na terra. Esse nazareno que, descerrando os lábios, falou um dia: eis que eu vos trago a minha paz. Não vou lá dou como vós a conheceis, mas vos ofereço como somente eu posso vos dar. Esse nazareno belo nos traz a paz, para que possamos, neste mundo, vivenciarmos o teu evangelho. E aquele que tem a paz, aquele que é exemplo de paz, carrega pelo seu exemplo todos aqueles que estão ao seu lado ao mesmo caminho. A doutrina espírita nos mostra que não seria justo, que não seria racional acreditarmos em um Deus, em uma vida que pune alguns filhos e que beneficia outros. Um Deus que dá oportunidades de saúde a alguém que nasce perfeitamente saudável, mas outros na paralisia de uma cama. Alguém que nasce na periferia, cujos pais e a estrutura familiar não existe, ao lado de outros que nascem dentro de uma família estruturada. Que Deus seria esse que escolhe alguns para ter uma certa felicidade na terra e outros para viver na miséria e na infelicidade? Que Deus seria esse? Seria um Deus injusto. E como nós não podemos crer num Deus injusto? Porque Deus, em nossa visão, é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é a perfeição e por isso mesmo criou a reencarnação, o nascer de novo. Como disse um dia Jesus ao célebre doutor da lei, Nicodemos, é necessário o nascer de novo. Como pode ser isso, Senhor? Diz o doutor da lei, que conhecia mais de 600 leis. No entanto, não possuía o conhecimento da lógica. Um homem velho entrar novamente no ventre da sua mãe para nascer? Ah, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nós ouvimos o vento, não sabemos de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é o espírito, Nicodemos. É necessário a reencarnação. E é justamente a reencarnação que nos explica que nós muitas vezes estaremos aqui para trabalhar as nossas dificuldades. Muitas vezes erraremos, mas teremos oportunidades de consertar os erros através de novas vidas. E voltamos às duas figuras, os dois personagens principais que ilustram nossa palestra de hoje. Abraham Lincoln não está no céu, como muitos podem imaginar. Está trabalhando, porque como todos nós, possui as qualidades, mas também possui os defeitos, as matérias. Deve estar trabalhando para melhorar como todos nós, evoluirmos. E John Booth não está no inferno, não está sendo castigado pelo seu ato, porque se Deus fizesse assim, não seria justo. O próprio Cristo nos ensinou: qual dentre vós, sendo pai, dá uma pedra a um filho que pede pão? Qual dentre vós é capaz de dar uma cobra a um filho que pede peixe? Se vós, que sois mau, dai coisas boas a seus filhos, imagine o nosso Pai que está no céu. A reencarnação vai nos mostrar que John Booth não ficaria perdido, não ficaria no inferno como muitos imaginam, e vai nos mostrar a lógica de toda essa história, porque John Booth irá reencarnar 64 anos depois, segundo narra-nos o notável Espírito Camilo, através do valoroso médium José Raul Teixeira. Vai reencarnar John Booth, tendo uma nova oportunidade, numa nova roupagem. Nascerá nos Estados Unidos, no ano de 1929. E ele, como era alguém extremamente racista, que não aceitava a cor negra, nascerá agora na cor negra. E ele, que era alguém que não respeitava os valores religiosos e morais,
nascerá agora em uma família extremamente religiosa. O seu avô e o seu pai eram protestante da Igreja Batista, pastores protestantes da Igreja Batista. E nesse lar extremamente religioso, ele vai aprender os ensinamentos de Jesus. Ele vai aprender a amar o semelhante. Ele que foi violento, aprende a paz. Tem agora como um dos seus inspiradores, um dos mais notáveis pacifistas da história da humanidade, Mohandas Karamchand Gandhi. Ele vai ter Gandhi como inspiração. Alguém que foi violento, agora aprende a amar a paz. Alguém que era branco e extremamente racista, agora vai nascer negro para aprender a amar a cor da pele. Alguém que era extremamente afastado dos valores religiosos, aprende desde pequeno a amar Jesus. Vai se tornar também um pastor. Estuda teologia, filosofia, e a ele é dada a oportunidade de ser pastor em uma pequena igreja no Alabama, em Montgomery. Coincidentemente, se assim pudéssemos dizer, um dos locais mais racistas dos Estados Unidos à época, no sul dos Estados Unidos. Apesar de Abraham Lincoln ter decretado a 13ª emenda, os Estados Unidos, na parte sul, ainda tinha leis que defendiam o racismo, a discriminação, a segregação racial. E é justamente ali, em Montgomery, que ele vai ser inserido para trabalhar a sua tarefa, expiação e missão. Expiar seus erros e contribuir com a obra de Deus na terra. E é justamente ali que ele está pacificamente vivendo sua vida, como pastor de uma igreja protestante. Até que um dia, ele vê uma notícia que muito lhe entristece. Uma costureira negra é expulsa de um ônibus. A polícia chega para atender a ocorrência e leva a costureira para a cadeia. Rosa Parks. A segregação racial era tanta nos Estados Unidos que se um negro fosse por uma calçada e o branco viesse na direção, o negro teria que atravessar a rua. A segregação era tanta em alguns estados do sul que os negros não podiam frequentar uma lanchonete, que não podiam ir num parque público, numa biblioteca, que os negros tinham que ficar na parte de trás do ônibus para não se misturar com os brancos. E foi justamente o que aconteceu com Rosa Parks, que voltava depois de uma jornada de trabalho para casa, que quis tomar o seu lugar lá no fundo, mas porque o ônibus estava cheio na parte da frente, um branco resolveu ir para o fundo e quis expulsá-la. Ela não quis descer do ônibus. O tumulto ocorreu, a polícia chegou, Rosa Parks fora presa. Esse pastor não podia mais silenciar diante dessa injustiça. E começa agora um movimento para trabalhar a verdadeira liberdade dos negros, um movimento que garantisse os direitos dos negros na América, que acabasse com a segregação racial. E ele vai agora no movimento pacifista de não violência, porque aprendeu com Gandhi, aprendeu com Jesus, e vai agora liderar uma grande marcha, uma marcha em direção ao monumento de um dos mais notáveis presidentes dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Ao lado do busto, da imagem, da estátua de Abraham Lincoln, está um homem, e à frente dele, 250 mil pessoas, brancos e negros, que o acompanharam nessa marcha pacífica, e que agora aguardam as suas palavras. E ele toma o púlpito e começa dizendo: I have a dream. Eu tenho um sonho. Que um dia na América, nós não seremos julgados pela cor da pele, mas pelo caráter moral. I have a dream. Eu tenho um sonho. Que um dia na América, os nossos filhos caminharão de mãos dadas lado a lado, independente de qualquer coisa que possa existir, raça,
crença ou cor. I have a dream. Eu tenho um sonho. E o sonho desse homem contagiou a nação americana. Martin Luther King tinha um sonho. E o seu sonho foi transmitido às pessoas. E o sonho passou a ser o sonho de milhares de pessoas, que no movimento de pressão ao governo, fez com que este fosse mais duro com os estados do Sul. Criasse leis verdadeiramente que protegessem os negros, que a partir desse momento puderam frequentar lanchonetes, que a partir desse momento podiam ir a parques públicos, porque este homem teve a coragem de vencer todos os preconceitos, de enfrentar toda a segregação que existia, ameaçado diversas vezes por escravagistas, teve que se mudar diversas vezes de endereço para proteger a família, mas não deixou de lutar pelo direito dos negros da América. Mas o que nos faz ficarmos ainda mais emocionados diante dessa história é saber que este homem, Martin Luther King, em verdade era John Bulls, segundo o Espírito Camilo José Raul Teixeira, que Deus permitiu que viesse à Terra através da reencarnação. John Bulls nasce, vive uma vida religiosa, aprende a valorizar e perceber que a cor da pele não significa nada, somos todos irmãos. Aprende a lutar com o instrumento da paz e não com instrumentos de morte, como fez um dia atrás, e tem a oportunidade de resgatar seus erros. Mas um dia disse Jesus a Simão Pedro, no horto de Getsemane, quando Simão, para defender o mestre a quem tanto amava, tirou a espada e decepou a orelha do soldado Malcolm, que queria levá-lo preso, e Jesus o adverte, Simão, embainha a tua espada, Simão, porque aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. A lei de Talião, muitas vezes incompreendida, que nos faz compreender em verdade que nós teremos que muitas vezes passar na carne aquilo que um dia fizemos o outro sofrer na carne, não porque Deus nos pune, mas porque nós temos a nossa consciência nos punindo. Deus é perdão. Muitas vezes nós não nos perdoamos e pedimos a oportunidade de vivenciar dores para que através dessas dores nós possamos nos perdoar de atos que cometemos no passado. Não é Deus que impune o sofrimento. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer o nosso entendimento. O sofrimento é escolha nossa. Poderíamos seguir pelo caminho do amor, mas muitas vezes escolhemos o caminho da dor, porque somos nós os arquitetos do nosso destino. Estamos semeando hoje o que logo mais à frente nós colheremos. Não existe injustiça na terra. Todos nós vivenciamos aquilo que é o nosso processo, o nosso prontuário. E nós vemos esse homem notável na sacada de um hotel, se preparando para o check-in, para tantos e tantos compromissos que detinha, porque ele era agora um pacifista, um defensor da liberdade dos negros, quando de repente, assim como Abraham Lincoln, ele é atingido por um tiro, tomba na varanda, o sangue se esvai e a vida juntamente com o sangue. Narrará o Espírito Camilo que naquele momento o seu corpo é deixado na varanda, mas o espírito levanta-se e é acolhido por Abraham Lincoln, que veio lhe parabenizar pela tarefa. A antes vítima, agora abraçando o antes algoz, reencarnação, oportunidade, expiação e missão. Nós estamos aqui todos trabalhando as nossas mazelas, nos aperfeiçoando, nos melhorando, evoluindo. No entanto, temos a nossa parcela de responsabilidade com a sociedade, com a nossa família, com o local onde nós estamos inseridos, e é dever de todos nós fazermos o melhor para que dessa forma sejamos realmente representantes do Cristo à Terra. Dizem os espíritos que nós somos semelhantes a certas aves que descem
no oceano e que mergulham no mar para fazer a sua alimentação através dos peixes e que ao acabar a alimentação retorna para o céu, que é realmente o seu lar. Nós, ou a nossa alma, de quando em quando mergulha na terra para alimentarmos a nossa evolução moral. E quando nós terminamos esse estágio, retornamos às alturas. A reencarnação é esta oportunidade maravilhosa, onde nós não estamos com quem nós desejamos estar, mas estamos com quem nós precisamos estar. Os casamentos difíceis, a relação de pai e filho, as complicações, eis-nos nós novamente com as mesmas pessoas. Deus nos dá esta oportunidade de muitas vezes agora aprendermos a ser mais tolerante, a respeitar, a amar, a perdoar, e dessa forma todos nós, como alunos de uma grande escola, vamos nos ajudando uns aos outros. É por isso que nós encontramos aqui espíritos encarnados que são verdadeiros espíritos de luz, ao lado de espíritos ainda muito atrasados, falando moralmente, mas é Deus que permite isso, porque dessa forma um ajuda o outro no processo da evolução. Quantas vezes, em uma escola, um aluno do ensino médio percebe que um aluno do jardim está fazendo algo de errado e olha, é uma criança. E quantas vezes nós aqui encarnados olhamos nossos irmãos fazendo coisas que nós achamos errado e devemos dizer, são crianças espiritualmente falando, irão aprender, e isso é o objetivo da reencarnação, aprendizado. É como se Deus colocasse aqui uma grande escola, e como toda escola, nós precisamos de alguém que seja um mestre, e como mestre, Ele nos deu Jesus Cristo, este mestre incomparável, que não apenas falou, porque muitos outros falaram o que Jesus falaram na história, mas Jesus vivenciou os seus ensinamentos. O exemplo moral é que irá modificar o mundo. As palavras são importantes, mas devemos vivenciar aquilo que nós falamos. Dessa forma, nós vamos compreendendo que o nosso exemplo irá trazer muito mais valores do que as nossas palavras. É assim que nós traremos o Cristo de volta à Terra. Esse Jesus que todos aguardavam como um grande general, os judeus até hoje o aguardam como alguém que virá em um cavalo com uma espada para libertar o povo. Em verdade, o Cristo Jesus, ele não veio em cavalo. Em um jumentinho, ele entrou em Jerusalém e conquistou o mundo, não pelo temor, não pela ira, não pela guerra, mas pelo amor que dedicou a todos nós, nos ensinando que na terra é necessário o amor acima de tudo. Um mandamento vos dou, um mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Dessa forma nós iremos compreender que estamos aqui na terra para amar os nossos semelhantes, independente de quem ele seja, da onde esteja inserido, de que religião possua, porque um dia chegará, conforme Jesus já previu, haverá um só pastor para um só rebanho. Chegará um dia em que nós quebraremos essas barreiras que chamam-se religiões, para fazermos, ao invés de paredes, pontes, ligando umas às outras. Chegará um dia onde todos nós daremos as mãos uns aos outros, eliminando as nossas diferenças, aceitando as nossas afinidades, e de mãos dadas, um dia, todos nós cantaremos um hino em homenagem a esse homem Jesus, que não coube na história da humanidade, mas que continua sendo a própria história de todas as vidas, de nossas vidas, e que nos chama baixinho à transformação moral. Esse Jesus que um dia anunciou, quando estiver cansado, sobrecarregado, vinde a mim todos vós, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim que sou manso e humilde, e em mim encontrarei descanso para as vossas almas, porque leve é meu fardo, suave é meu jugo. Teremos problemas, porque não estamos no mundo de felicidade ainda. Encontraremos pedras,
mas que transformemos essas pedras, como nos ensinou Chico Xavier, em degrau para subirmos na evolução do mundo. É necessário a sabedoria, mas é necessário, acima de tudo, o amor no coração. Duas asas que nos farão alçar voo em direção a Jesus. Duas asas que nós devemos desenvolver e que a doutrina espírita nos possibilita isso, porque nos ensina a razão, mas sem deixar de lado o amor. A razão e o amor, a intelectualidade e o sentimento. Asas que, segundo o Espírito Emmanuel, nos farão ascender em direção a Deus. Narrou o próprio José Raul Teixeira que um homem caminhava por uma montanha, quando de repente encontrou ali, em um arbusto, um pequeno ninho. E nesse ninho, um ovo. E desse ovo, um pássaro recém-saído do ovo, ainda sem penas, informe, implume. E porque esse homem possuía uma fazenda e era um amante das aves, não resistiu, envolveu a pequena ave em sua roupa e levou para o seu aviário. E lá soltou aquela pequena ave, que passou a desenvolver-se, passou a criar forma, passou a desenvolver penas, plumas. E depois de algum tempo, o homem percebeu se tratar de uma águia real, que ele passou a criar ali junto com as galinhas, com os animais rasteiros, e a águia vivia tranquilamente, até que um dia, numa manhã de sol, o homem observa lá em cima o altiplano e vê uma águia real, imensa, que abre suas asas, que desce em um verdadeiro rasante e que ecoa o seu canto, o seu grito. No aviário, a pequena ave abre as asas e tenta de todas as formas bater para acompanhar a grande águia real, mas ela não consegue, porque lhe falta ainda penas, plumas para poder alçar voo. O tempo passou e eis que novamente uma manhã a águia real desce dos céus. Com o seu leque de penas, ela dá um rasante, ecoa o seu canto, e agora a águia que está no aviário, já mais desenvolvida, abre as suas asas, começa a bater e começa a ganhar altura, seguindo a águia real e desaparecendo no infinito. Nós somos águias reais, que estamos aqui na Terra para desenvolver as penas do conhecimento, as penas da intelectualidade, que nos farão ganhar asas para podermos seguir. Um dia, uma grande águia real desceu das alturas e num verdadeiro rasante planou sobre nós. Estávamos na Palestina, era Jesus, que ecoou o seu canto de amor, que nos chamou a todos para segui-lo, mas faltava a todos nós as penas, as plumas. Nós nos desesperamos, queríamos seguir, queríamos bater asas, queríamos ir com Cristo verdadeiramente, mas não tínhamos condição. E o tempo passou, e eis que novamente agora em Paris, 18 séculos depois, a águia real desce novamente, através da doutrina espírita. Jesus retorna, ecoa o seu canto, o seu grito, e nós agora podemos, desenvolvendo essa intelectualidade, bater asas para seguir o voo em direção a Jesus, o nosso mestre amado, aquele que nos disse um dia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe, muita paz, que assim seja. Muito bem, muito obrigado. Maravilha. E assim será. Nossa. Vai ter que voltar. Né, Guara?